Hoje nós iremos falar sobre diversidade e inclusão, olhando para algumas questões de capacitismo, que a gente precisa tomar bastante cuidado e que vem muito no nosso dia a dia, né? Nós somos criados para ter medo do que é diferente, que é como você tivesse uma doença contagiosa. Você não tem uma doença, você não tem que ser curado. O que eu tenho é minha cadeira de rodas e que talvez eu tenha mais saúde do que muitas pessoas que não têm deficiência. Eu me chamo Larissa, sou esposa do Felipe, né? A gente veio contar um pouquinho da nossa história, né? Da nossa vivência. Nesse primeiro momento, quando eu fui lá ver as crianças na UTI, né? Eram 2 crianças pititicas, né? E assim, essa nuvem de palavras, assim, que eu trago aqui, a única coisa que eu pensava era naquela palavra vida. Eu escutei do médico que me atendeu que os meus filhos não poderiam nascer, porque senão eles ficariam com um probleminha. Né, mas já foi um acolhimento capacitista. É o excluir ou incluir, né? Aí isso abrange família, mercado de trabalho. Cada dia a gente passa por pessoas, conhece pessoas que te tratam com preconceito. Ajudar uma pessoa com deficiência na rua sem perguntar se ela precisa de ajuda. Muitas vezes ela pode interpretar aquela atitude como capacitista, né? Como você não acreditar que ela é capaz de desempenhar aquela função. Quando é algo muito bem estruturado, se começa pela empresa, que é o que a Gerdau está fazendo. A empresa está estruturando, planejando, se preparando com tudo que ela precisa para receber as pessoas com deficiência. Quando falamos de equidade, qual é a melhor forma de fazer no ambiente de trabalho? A empresa, antes dela contratar um profissional com deficiência, tem que ter as adaptações para que o profissional possa ter o mesmo acesso que o outro que não tem deficiência. Quando a gente começa a aprender também as especificidades dessa deficiência, a gente começa a fazer com que esse ambiente se torne inclusivo. A gente veio aqui para falar de inclusão, de pessoa com deficiência, mas antes de a gente nomear ou qualificar a pessoa com deficiência, a gente tem que lembrar que somos pessoas. O fato de eu ser uma pessoa com deficiência não me impede de poder ter conhecimento, de poder ter uma formação acadêmica e de que eu não possa atuar no mercado de trabalho. Tudo que você faz, eu faço, com a diferença que você faz olhando e eu faço ouvindo. Nós vamos agora vendar algumas pessoas. Nesse primeiro momento, a gente quer que algumas pessoas andem no piso podotátil. A gente quer que vocês sintam, né, essas sensações, essas emoções, que a gente vai compartilhar isso depois. E logo em seguida, nós iremos para o Café às Cegas. A gente também tem uma cadeira de rodas, né? Quem quiser Isso. fazer a experiência também. Uma sensação de medo, assim, de não saber onde está. Então, assim, o show me conduziu muito bem. A questão ali da escada, né? De você realmente saber quando começa a escada, quando começa um próximo degrau, quando termina. Realmente é uma lição, assim. De fato, também, os outros sentidos acabam ficando mais aguçados, né? Então, até o próprio barulho das câmeras que estão batendo agora. Aí, ó, tá vendo? Você tá vendo como explora outras coisas? É isso que é bacana. É coisas que certamente passaria batido se eu não tivesse com os olhos vendados agora, né? Para nós hoje foi muito especial estar aqui na Gerdau, né?
falando um pouco da nossa família. Então, poder trazer a nossa história, compartilhar um pouco da nossa luta em relação à inclusão e em relação ao anticapacitismo. São momentos como esse que faz a diferença, né? Na construção de uma cultura onde a diversidade e a inclusão ela é presente no dia a dia. Traz a gente para o universo cada vez melhor, assim, e contribui com a nossa evolução humana. Achei incrível, tivemos a oportunidade de estar com diferentes tipos de pessoas com deficiência e perceber o quanto elas são ativas. E principalmente por ter trazido aqui um colaborador nosso aqui, que foi o Felipe, para ele poder passar a história dele de vida. Eu confesso que eu fiquei bem emocionado ali. E a palavra que fica é orgulho, né? Eu me senti orgulhosa por estar aqui hoje falando de um tema tão importante. Do jeito que aconteceu, eu nunca tive essa experiência antes. Agora eu posso ver e posso acreditar, sentir a dificuldade que há entre os dois mundos, né? Muitas vezes a gente fala assim, que legal, que importante, mas é muito mais do que isso, é muito mais profundo a gente ter esse conhecimento frente às pessoas com deficiência, né? Que as empresas e a comunidade no geral vejam que todos têm o seu valor, o seu potencial. E que seja contínuo esse trabalho, né? Que não termine essa semana.